Então isso é importante porque há um movimento no meio evangélico chamado movimento de batalha espiritual, que nasceu na década de 80, meados da década de 80, que diz que a igreja tem que partir para o ataque. A igreja tem que ir atrás dos demônios, tem que saber onde é que os demônios se escondem, qual o nome dos demônios, qual é a atividade deles, quais são os planos que ele tem para destruir a igreja. Então, ministérios inteiros foram desenvolvidos nestas igrejas a partir disso. Pastores que são especialistas em desintocar demônio, em amarrar demônio, em decretar a queda de demônio, fazer mapeamento espiritual para saber onde os demônios estão. Na realidade, quando a Bíblia fala do nosso conflito com estes espíritos maus, ela sempre fala do ponto de vista da defesa. Não é? Quando, por exemplo, diz que quando descreve o diabo como um leão, diz assim: vocês tenham cuidado porque o diabo é como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É o leão que está vindo, não sou eu que estou partindo para cima do leão, mas eu estou aqui e o leão está vindo contra mim. Então é uma luta de defesa, e é de defesa. Você me pergunta, mas não há nada que a gente possa fazer para conquistar? A resposta é que já foi feito. Quem venceu Satanás definitivamente não foi você e não fui eu. Não fomos nós com as nossas orações, amarrações e decretações, não é? Não foi nada. Quem venceu o inimigo foi Cristo, na cruz do Calvário. Ele despojou os principados e potestades. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Ele amarrou o homem valente. Já ouviu falar de amarrar o diabo, não é? O pessoal fala, né? Eu te amarro. Você já viu aquele decalque de plástico, às vezes na traseira de um carro, dizendo assim, está amarrado? Já viu? Pois é verdade, só que isso está amarrado há 2000 anos. Quando Cristo amarrou Satanás, no sentido de que lhe impôs uma derrota severa, a ponto de que o diabo não pode mais impedir o avanço da igreja no mundo. Não pode impedir que o evangelho seja pregado a todas as nações. O diabo não pode continuar a enganar as nações como ele fazia no período do Antigo Testamento. Agora o evangelho vai a todo mundo, porque na cruz do Calvário Cristo esmagou a cabeça da serpente. Você já viu quando a gente sabe como é matar uma cobra, né? Você esmaga a cabeça, mas ela ainda fica. Então a cabeça já foi esmagada na cruz. O que você vê agora são os estertores de uma cascavel cuja cabeça já foi esmagada. Então a posição é de vitória. Nós estamos em Cristo, vitoriosos, já vencemos em Cristo Jesus. O diabo é que está vindo tentar causar a maior destruição que ele pode. Por isso a ordem aqui é: fiquem firmes. Exatamente por isso, fiquem firmes, vocês já venceram, vocês estão em Cristo Jesus, o nosso capitão já venceu, agora vocês têm que ficar firmes, porque apesar de vencido, o diabo ainda é um inimigo poderoso. E nós já vimos também na vez anterior, que esse ataque vem de diversas maneiras. Aqui nessa passagem, Paulo menciona no verso 11, as ciladas do diabo. E ele menciona também, nós vamos ver isso aqui no verso 16, os dardos inflamados do maligno, através de armadilhas, através de setas incendiárias, através de muitos outros recursos da sua mente doentia, Satanás procura enredar os cristãos, desviar a igreja da verdade e levá-la cada vez mais para longe de Deus, para fazer o maior dano possível na humanidade antes da sua derrota final. Também nós mencionamos que como essa verdade aqui, ela lança luz também sobre esse movimento tão forte nas igrejas evangélicas, que vê a batalha espiritual basicamente como sendo libertação das pessoas, das doenças, aflições, enfermidades e calamidades que os demônios causam nelas. O foco é libertar a pessoa da doença, libertar a pessoa do desemprego, do desamor, do casamento que não funciona mais. Então você vai para essas igrejas e lá você tem terapias disso, terapias daquilo, culto de libertação de doença, culto de unção para curar, e como se
a arma do diabo fosse só o nosso corpo. O diabo não está interessado em nosso corpo. Ele é, na verdade, capaz de deixar você ficar saudável, bonito e rico, desde que você acredite, por exemplo, na mentira que lhe afasta de Deus. A luta é pela mente. O diabo quer corromper a verdade. Por isso que a maior arma dele é o erro religioso. A Bíblia constantemente, a Bíblia nos adverte muito mais contra falsos profetas do que contra os demônios. É só você pegar o Novo Testamento e faça a conta. A Bíblia adverte muito mais contra os falsos profetas do que contra os demônios. Porque o verdadeiro inimigo da igreja é o erro religioso, é você crer numa mentira a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação, porque isso pode não prejudicar seu corpo, mas vai lançar sua alma no inferno. Então, ele está muito mais interessado em que você creia na mentira. Por isso ele vai fazer o possível para afastar você de Deus. Astutas ciladas, setas incendiárias, é isso que ele vai fazer. No caminho, se ele puder ainda colocar uma doença em você, ele vai fazer isso, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o alvo dele é aqui, ó, corromper a sua mente. E quando ele não pode destruir a vida de um crente verdadeiro, porque Deus o segura, mas pelo menos fazer com que ele fique cheio de dúvidas. Crente cheio de dúvida, incerto. O diabo não pode impedir que você caminhe até a sua salvação, mas se ele puder colocar pedrinha no teu sapato, ele vai colocar. E todo mundo sabe o que é caminhar com pedra no sapato, né? É horrível, né? Você fica pisando aquilo, né? Que coisa dura, difícil. Então, ele pode não impedir que você caminhe até a salvação eterna dada por Cristo Jesus, mas o que ele puder fazer para atrasar você, fazer com que essa jornada seja dura, cansativa, para que você seja uma pessoa que seja um tropeço para você e para outros, ele vai fazer isso. Ele vai fazer. Essa é a luta, e é por isso a ordem: fiquem firmes, porque o inimigo vem, ele vem mesmo. E ele não vem, ele não vai aparecer na sua frente assim, não é? Como ele é pintado como ele é pintado aí na imaginação popular, né? Aquele diabão de vermelho com 2 chifres, um tridente, né? Ele não vai aparecer na sua frente assim. Claro que não. Ele vai, a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Se transfigura em anjo de luz. Então ele vem de uma forma que você menos imagine e contra a qual você está menos preparado. Daí você precisa ficar firme.